Amados, boa noite. Estamos na penúltima sexta-feira de junho. Como o tempo passa rápido, não é? Estamos hoje, cada vez mais, nós nos sentimos felizes e fortalecidos junto dessa família espiritual fantástica. Vocês são maravilhosos, pois não é fácil estudar, eu sei, mas é tão importante e nós, unidos no amor de Jesus, nós vamos para a nossa 50ª lição. 50 sextas-feiras que estamos estudando esta doutrina que fortalece e estamos recebendo também uma energia muito grande da espiritualidade quando a gente foca as coisas de Jesus, não é? Então, constitui uma grande bênção esta reunião nossa, que é a nossa família espiritual. Vimos domingo a família biológica e a família espiritual. É interessante esses ensinamentos que nos passam Emmanuel. Nós formamos isso, essa família de amor. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumine o seu lar de bênçãos, abençoe o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu trabalho de dedicação às pessoas e todos que te cercam, que te acodem, que te acolhem e que te amam. Então, oi Gláucia, boa noite a todos, paz e luz, isto mesmo, paz em nossos corações, amada. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos ainda no livro 2, estamos no capítulo 6º e estamos no item que fala, importantíssimo, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, nós vamos hoje conversar alguma coisa justamente quando nós deixamos a matéria. Quer dizer, vai haver esse crivo aqui também de percepção, sensação, as nossas angústias e o Kardec faz uma série de questões, mas são muito fortalecedoras. Por quê? Porque é um aviso para que passamos agora, nesta reencarnação, a buscar Jesus, a proceder corretamente, porque vamos ver como que os espíritos respondem. Então, na questão 237, a pergunta é esta. Olha, a gente já viu mundos transitórios, nós já vimos espíritos errantes. Agora, o que sente uma criatura quando deixa a matéria? O que acontece? O que acontece? São essas explicações necessárias, porque não é o espírita, são todas as criaturas. Cristãos, não cristãos, todas, não? Vamos lá. Na 237. Uma vez, no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física. Olha que pergunta. Então, como que é a sua vida? Como que é a minha vida? Então,
prepara a aula, prepara a live, cuida do marido. Então, veja bem. E as outras pessoas? Dão aula, vão no educandário e outros fazem faxina. Tudo isso vai pôr na balança. Então, veja bem. Uma vez, já deixou a matéria, no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha da sua vida física? Resposta: sim. Tem sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que obscureciam. Então, veja bem, estando na matéria densa, vivemos essa vida. Deixando a matéria, já somos espíritos. Muito bem. E agora? Vamos lembrar do que fizemos nesta última reencarnação? Sim. Sim. Mas e das anteriores? Das anteriores? Espera aí. Não é tudo. Por quê? Porque essa última aqui, nossa, foi colocado como que um véu. Você não lembra de nada de vidas passadas. Está aqui agora, na matéria, não lembra nada. Você lembra desta vida. Mas, deixando a matéria densa, vai lembrar dessa, e aí algumas coisas de outras vidas. É interessante. Aí está ainda explicando os espíritos. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Quer dizer, claro, então, desencarnado, vamos lembrar do agora, dessa última, estamos livres da matéria densa. E o que vai acontecer? Vamos também lembrar de outras vidas. É importante isso, não? Então, é bem esclarecedor. Ah, mas por que eu não lembro agora o que eu fui na vida passada? Não pode. Não pode. De repente, a criatura foi uma rainha, vamos supor. E aí nasce num barraco e vai falar: puxa vida, que Deus injusto. Imagina, eu fui uma rainha. É. E ao contrário. Ah, eu fui uma pobre coitada e agora eu vim com posses isso. Aí vai despertar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É tudo meu. Não pode. É muito raro, crianças até 7 anos, às vezes têm alguma lembrança, mas depois não. É colocado um véu. Bom, Oi, filha, tudo bem, amor? Tudo bem? Boa noite. O pezinho está sarando? Então, veja bem, está bem explicado. Então, mas você sabe, às vezes encarna as minhas amigas e eu fico pensando, não, na caminhada que fizemos, tudo que aconteceu, e passando o torpor, acontecendo essa adaptação na espiritualidade, então começa a lembrar. Será que eu morri? Será que eu não morri? Mas eu estou falando com fulano, ninguém me ouve, ninguém me atende, não? Então, é muito importante. E aí, a maior importância nossa em orar pela criatura. Em orar, porque a oração vai fortalecer. Oi, Marcos Vinícius Martins, meu amor, boa noite, lindo, boa noite. Vamos lá. Então, viu, isso está bem esclarecido. A doutrina nos dá esse suporte, e aí vem, assim, a confiabilidade que a vida continua.
E se for, por exemplo, alguém que teve uma vida destrambelhada, ele vai lembrar também, mas vai arrepender, e aí vão aparecer outras explicações aqui. Vamos ver lá. Na 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra. Sabem eles todas as coisas? Todas, todas. Olha a resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, o que acontece? Oi, Marina, boa noite, meu amor. Espero que você esteja bem e João também. Um beijo. Então, é o seguinte, se o espírito praticou a caridade, foi bom, dedicou-se ao próximo, perdoou 70 vezes 7, mais não sei o que lá, seguiu os ensinamentos de Jesus, tentou seguir, quanto mais ele vai se tornando perfeito, mais eles sabem da vida espiritual. Mais. Agora, se são inferiores, não sabe nada. Quem passa uma vida só usando as paixões, a matéria, não tem preocupação com nada da espiritualidade, vai ser muito difícil. É por isso que a série André Luiz é uma série que deve ser lida. Por exemplo, começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, é uma fábula. Vai falar 15 obras de André Luiz, justamente da vida espiritual. Por quê? Os romances estão cheios de reencarnação, de almas que se encontram, de suicídio, se quiser. Não. Esta série, ela é para saber das coisas da espiritualidade, não? Oi, Kátia, boa noite, amor, boa noite, espero que esteja tudo bem. Vanessa Prado, boa noite, amor. Vamos aqui, firmes, vamos lá. Então, estamos vendo assim. Aí que a gente precisa, nessa oportunidade reencarnatória, dar um jeito de, 2 pontos, amar mais. Mas é muito. Ah, mas fulano me ama. Não interessa. Amar mais. O que mais? Instruir, buscar conhecimento. Nós vamos precisar, gente. Nós vamos precisar saber das coisas. Tudo isso nós vamos passar. E já passamos outras vidas. E para merecer a prática do bem. Emmanuel, através do Chico, diz assim, numa fala bem simples, o homem reencarna para uma única coisa. Eu fiquei curiosa. Uma única coisa. Resposta, fazer o bem sem olhar a quem. E é o que a gente tenta fazer. Não tem jeito. Ah? Vamos em frente. Na questão 239, os espíritos conhecem o princípio das coisas. Aí bate na mesma tecla. Ele sabe como é que começou, por exemplo, se nós fomos criados simples e ignorantes. Deus nos criou. Será que os outros sabem disso? Então, e que vamos melhorando e temos oportunidade de reencarnação em reencarnação, gente.
Eu sempre converso com vocês, nossa família espiritual, e digo, nós já estamos, graças a Deus, bem melhorados. Porque você sabe, é claro, quando é para falar de domingo de Jesus, então tem um monte de gente que entra, graças a Deus, não é? Mas quando é dia de estudar, como hoje, já tem menos. Por quê? Porque é uma coisa que exige de nós, assim, um pouco de atenção, um pouco de desprendimento, um pouco do tempo da pessoa, porque muitos estão ocupados. Eu falo, não quero estudar agora. Quando mais para frente eu estudo, não é? Então, aqui, os espíritos compreendem tudo como nós, o princípio de tudo? Não, não. Tem pessoa que não sabe nem que Deus criou. Não. Porque nasce, cresce, começa a correr pelas coisas da materialidade, isso, aquilo, 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 aquilo. Mas se perguntar, quem que te criou? Deus? Não sei. Entende? Agora, quem que sabe isso? As pessoas que estudam. As pessoas que vão a fundo através de tudo. E aí, a resposta que os espíritos dão é essa. Conhecem o princípio das coisas segundo a sua elevação moral e a sua pureza. E os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem nada, nada, nada. Mas não quer dizer que nós, aqui, nossa família espiritual, somos santos. Não. Nós temos ainda muitos defeitos para vencermos. A preguiça, o mau humor, muita reclamação das coisas, não gosto de uma pessoa, não vou lá porque ela está lá. Ainda nós temos os nossos defeitos e nós temos que ir melhorando. E é por isso que é bom estudar o livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós vamos sabendo como que nós devemos nos comportar agora, nesta vida. Perdoar, amar, acabou. E saber disso. Por quê? Nós vamos fazer a caminhada sozinhos. Não vai ter o anjo da guarda, Deus, Jesus. Não, se somos muito imperfeitos, vai ser difícil. Se somos melhorados, aí começamos a entender, eu deixei a matéria, às vezes vem o pai buscar, a mãe buscar. É diferente, mas precisa conhecer. Precisa conhecer do que estamos falando, amores. É isso aí. Vamos ver lá. Vocês entenderam bem. Os espíritos, que já desencarnaram, né? Compreendem o tempo, como nós. Por exemplo, 20 horas, começar nossa live, tarará, tarará. Eles, é a mesma coisa? Esse tempo, será que o nosso tempo é o mesmo tempo de Deus? Não. Resposta, não. E é por isso que não nos compreendem sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Olha, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Às vezes, uma evolução de um espírito demora séculos, que parece uma eternidade, mas para Deus não é. Não é. Não é. Interessante que Públio Lentulus Sura, que é o Emmanuel, esse espírito, aí no livro Há 2000 anos, de Emmanuel e Chico, ele era um senador romano. E desencarnou quando o Vesúvio inundou Herculano, em Pompeia. Ele estava em Pompeia. Estava cego, já havia passado por grandes sabores,
o Públio Lentulus Sura. Mas passaram só 50 anos. Ele veio como o escravo Nestório. E de reencarnação em reencarnação, sempre, ou é hora um bispo, outra hora é não sei o quê, até que a última reencarnação dele foi o padre Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, junto com Anchieta, entende? Então, aí, desencarnou, na época da fundação de São Paulo, passa o tempo, ele revê tudo, tem 2000 anos. E aí ele vem como mentor do Chico Xavier, mentor. E vai ditar muitas e muitas obras com o pseudônimo de Emmanuel. Então, veja bem, o tempo para ele, o tempo que o Chico viveu, 92 anos, parece o fim do mundo, mas para o Emmanuel não era nada, entende? Então, o nosso tempo não é igual ao tempo da espiritualidade. Uns reencarnam rápido, porque se estão bem esclarecidos, vêm em ritmo de missão. Se estão necessitadíssimos, vão verificar o que deixou de fazer para se propor e, por benefício de Deus, uma nova oportunidade para resgatar o que não fez certo. É a grande bênção. Oi, Lenise, querida, só consegui chegar agora, tá bom, mas não estamos muito adiantados, amor, tá tudo bem. Joana Lem, boa noite. Estela, lá de Jundiaí, vamos estudar, amor. Então, veja bem, vocês entenderam, o tempo nosso é diferente da espiritualidade. Vamos em frente. Aí os espíritos ainda dão esse esclarecimento sobre o tempo. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer. Os séculos são longos para nós, mas são curtos para eles. Depende. Depende da necessidade que ele tem de reencarnar, fica 100 anos na espiritualidade para poder investir numa nova oportunidade, não é? E aí diz mais assim, e os séculos são longos para nós, mas para eles não. São instantes que se esvaem na eternidade. É interessante. Não sabemos. Então, às vezes, eu fico questionando. Será que meu pai já reencarnou? Ou ele está me esperando? Não? Já faz 63 anos, não? Mas eu nunca tive uma preocupação de buscar na casa espírita, mesmo quando visitei o Chico Xavier 2 vezes, preocupação de ter uma mensagem. Não. Tem que fazer a caminhada dele, e minha mãe também. O que importa é orar por eles. Benza pai, benza mãe, me socorre, me ajuda. É isso. Porque eles estão também, com o passar do tempo, se melhorando para uma nova investida. Vamos em frente. Na 241, os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós. Quer dizer, agora, eu penso do jeito. Será que ele pensa igual? Resposta. Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que nós não vemos. Eles julgam, pois, do outro modo que vós, mas ainda uma vez,
E isto depende da sua elevação. Quer dizer, gente, a gente vai conversando, porque para entender isso, como que eles veem as coisas diferentes de nós. Hoje, se alguém faz uma feiura para você, droga, puxa vida, não. Eles já pensam, estão melhorados. Não, coitado, é um ignorante que está fazendo a feiura, entende? É diferente a forma de pensar. Porque também eles estão sem a matéria densa. A matéria é fogo. Não, estão mais leves, mais suaves. E quando tiveram uma última encarnação bonita, tá beleza, tá tudo certo, não? Vamos lá. A colocação, ainda fiz aqui do canto, amar, perdoar, instruir e a caridade. Aí você passa a ver diferente. Porque é o seguinte, olha, às vezes uma pessoa pode achar que até você é boba, tá bom? Como que a senhora está falando isso? Sim. Então eu estou aqui no meu escritório, um exemplo. Estou aqui no meu escritório, toca a campainha, a Isabel, minha funcionária, vai atender. E vem, dona Vanderlei, tem uma mulher aí que quer falar com a senhora, é urgente. Tá bom, vou lá. Uma mulher magérrima, esquálida, enrugadérrima, sofrida, uma mão horrorosa. O que a senhora quer? E o meu netinho está precisando desse remédio aqui, e eu não tenho dinheiro, e se não tomar, ele tem problema mental, tem que tomar meio comprimido. Bom, a senhora espera. Se fosse, vamos supor, sem conhecimento espiritual, talvez eu falasse para ela, assim, hoje é sexta-feira, a senhora vai lá no posto de saúde, a senhora vai lá não sei aonde, a senhora vai no CRAS. Não, cheguei aqui, a senhora espera, tudo bem. Ligo na farmácia, tem esse remédio? Tem, dona Valdirene, só tem uma caixa. Bom, se você tiver uma, já entrega para essa mulher, vou fazer um bilhete. Se não tiver, se tiver mais, você entrega, porque a criança tem que tomar meio comprimido toda noite. E ela trouxe uma receita do posto de saúde de Itápolis. Fiz o bilhete, mandei. Acontece o seguinte, o que custou isso para mim? Nada. Mas para Deus, para a minha consciência, agrada, entende? A gente começa a entender que não vamos levar nada e que precisamos estender a mão. E está aqui, porque se não fizer isso, iremos passar apertado. A gente vai estudando, vai entendendo. Mas a senhora parece boba, tudo, a senhora quer reformar o mundo. Não é isso. O que você pode. O que você pode. E você sente que pode ajudar. Acabou. Isso é ter paz, tá? Vamos lá. Então, para poder ir melhorando um pouco, né? Vamos para 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado. Então, desencarnou, quer saber o que foi. Aí começa. Tudo é uma puxa-conversa. Se é uma criatura mais evoluída, que se instruiu, que não ficou preocupado, ai meu Deus, eu logo vou morrer, que é isso, Deus não é bom. Você entende? Então, se a pessoa tem conhecimento, é claro que ela vai recordar o passado, alguns lances, até na terceira reencarnação atrás. Você vai encontrar os seus amores, o pai daquela época, porque o perispírito
ele toma a forma que precisar. Então, eu vou aparecer nesta desencarnação, Valdeirês para o meu pai, para minha mãe. Mas, se eu quiser, há 300 anos atrás, o meu perispírito vai assumir uma forma daquela época que eu vou encontrar amor daquela época, o pai daquela época, a mãe daquela época, o filho daquela época. Sem neuras. Porque o amor é o maior vínculo que existe pelos infinitos afora. É isso que é importante. O amor é tudo. Agora, aqui está perguntando, como é que os espíritos, então, se recordam do passado ou não? Resposta. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Pensa comigo, vocês que me ouvem. Você quer saber o que você foi? Olhe-se agora. Você é bem parecido com a sua última reencarnação. Tanto, não digo do ponto de vista físico. Não? Por quê? Os nossos pais deram a matéria, mas não deram o espírito. Então, se agora, nesta, ainda estamos passando por dificuldade, ainda temos contrariedade, é coisa do agora, por escolha nossa, ou resgate do passado. Não tem dificuldade nenhuma para entender isso, de tão bonito que é. E aqui está assim, ó. Você quer saber o que você foi? Olhe-se agora. Quer saber o que você vai ser numa próxima? Você vai olhar-se agora e estar melhorado. Você não vai regredir. Você vai melhorar. Eu acho isso fantástico, não é? Vamos em frente. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. O teu exílio é a espiritualidade. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a inteligência, lembramos-nos das coisas do passado. Tem pessoa que recorda. Eu não lembro de uma novela linda que apareceu até quando era cigana, era isso, era aquilo. Entende? É pura realidade. Porque para estar nossa família espiritual no estágio que nós estamos, e entendendo disso, é porque já melhoramos. Mas, veja bem, vamos colocar bem, mas não precisa ser espírita. Eu gosto de falar sempre isso. Tem inúmeros cristãos católicos maravilhosos, que quando deixam a matéria, vê tudo, sabe tudo. Tem evangélicos excelentes. Então, não é o espírita que é evoluído, é o cristão. É o espírito de bem. Por quê? Nós vamos ser espíritas maldosos, católicos maldosos, nós vamos ser evangélicos maldosos. Então, o que interessa é o coração. É o coração. Todos. Tá? Vamos em frente. Aí vamos ver lá. Vamos ver. Os espíritos conhecem o futuro. Eles estão lá na espiritualidade. Eles sabem do futuro, o que vai acontecer, o que ele vai fazer, o que vai dar? Resposta. Isso depende ainda da sua perfeição. Veja bem, frequentemente ele apenas o entrevê, mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Por exemplo, vamos pegar Divaldo Franco.
97 anos. Então, desde menino, 4, 5 anos, já via espírito. E achava que estava ficando louco. E foi, e foi. E hoje é um benemérito cristão. É uma preciosidade. Lá, depois, ele poderá. Eu vou em tal lugar. Como o Chico recebeu a notícia do Emmanuel, que ele não iria reencarnar no Brasil, mas sim na Palestina. Ele chorou. Ele não queria, ele quer reencarnar no Brasil. E quem não quer, mas vai reencarnar na Palestina, em ritmo de missão. Já falou para ele. Então, são coisas maravilhosas. E ainda fala assim, nem sempre tem permissão de o revelar. Quando o veem, parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Mas quem que se aproxima de Deus? Só o espírito puro. E o único espírito puro é Jesus. E nós todos e todos que citamos estamos, tá? E aí, depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva para o futuro. É necessário que esteja integrada em tudo, de existência em existência. Então você percebe que não tem segredo. Mas, naturalmente, cada um que me ouve, veja só, quem hoje tem uma propriedade rural, quem hoje cuida de planta, quem hoje assiste o trabalhador rural, naturalmente, na outra reencarnação, vai querer continuar fazendo isso que gosta. Mas, então, o outro não. O outro, por exemplo, em Bitinga é a terra das costureiras, da bordadeira, coisa e tal. Isso daí é uma continuidade? Por que isso? E por que eu, com 7 anos, queria ser professora? E por que eu estou até agora nessa labuta? É porque já vem no espírito. É uma bênção. Então, aí os espíritos que alcançaram a perfeição têm o conhecimento completo do futuro, lá na espiritualidade. O que eu vou ser? O que não sei o que lá? Resposta. Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Porque só eles, por exemplo, você tem um espírito que desencarna imperfeito, ou vamos falar assim, roubou, matou, fez. Bom, vai passar por uns apertos, claro. Não vai ter o céu ou o inferno, não. Vai ser orientado, vai buscando, os espíritos melhorados vão buscando, e ele não consegue fixar a sua inteligência nessa beleza, sofre, chora, não quero morrer, etc. Muito bem. Mas a espiritualidade ajuda, até que uma hora ele desperta. Ele desperta, meu Deus, me ajuda. Já ajudou. Ele começa, agora, é levado para as cidades espirituais, é levado para conhecimento de tudo, é passado para ele, olha o que você fez da sua vida, ó, comeu demais, bebeu demais, olha aí, você estragou o seu físico, não está certo. Então, mas tem solução, tem o recomeço. Então, volta para a matéria. E aí, vem com uma doença no estômago para não comer muito, e etc. Toda causa tem um efeito. E todo efeito tem uma causa. Vamos agora, paramos aqui, vamos para o nosso Evangelho de Amor.
O nosso evangelho, que é a parte que nos fortalece do ponto de vista das nossas neuras, nossas confusões, estamos ainda bem-aventurados os aflitos. É o capítulo maior. Então, aqui nós vimos na semana passada a melancolia, não pode. Nós vimos os tormentos voluntários, as coisas que nós procuramos. Sim, nós procuramos, sim. De repente, veja bem, está bonitinho aqui na cidade de Bitinga, trabalhando, vai para o sul, vai não sei para onde. Ai, chega lá, não tem casa para morar, não sei o quê, como é que faz, não tem dinheiro, liga para a mãe, mãe, precisa de dinheiro. Então, por quê? São escolhas. Então, a nossa aflição vem também da nossa escolha ou da necessidade que temos que passar para melhorarmos espiritualmente. E aí nós vamos ver aqui, hoje, provas voluntárias. O verdadeiro sacrifício da nossa vida. Interessante? Quando você fala em sacrifício, você fala, um deles, ai, meu Deus do céu, meu joelho está doendo, não aguento mais, até quando? Mas, ai, meu Deus, bom, outro sacrifício. Ai, eu trabalhei, mas eu gastei um pouco demais. Outro sacrifício. Ai, perdi a casa, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Outro sacrifício. Ai, meu namorado largou de mim, mas eu amo e acho que eu estou grávida. É assim, são os sacrifícios que acontecem na nossa vida, não? Então, mas aí, aqui, um espírito chamado, esse espírito aqui, ele tem um pseudônimo. Esse espírito tem o pseudônimo de anjo guardião. Eu procurei, não tem uma identificação de alguma outra entidade. Então, esse anjo guardião diz assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Esta pergunta leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem o espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? Então é uma pergunta que esse anjo faz. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como, olha, veja bem, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, seria, porque todo mundo quer nascer num berço de ouro, não é? Então, veja só, é permitido aquele que se afoga procurar salvar? Lógico, tem que lutar. É permitido que tenha um espinho, deixar ou tirar? Tirar. É permitido, por exemplo, quem está doente chama um médico? Nossa, nem só o médico convencional, como os tratamentos espirituais. Porque tem colocações que a medicina não resolve. E eu tenho comentado com vocês, e a gente fala muito, eu estou com um livro aqui, para vocês verem como a gente é curiosa, chama-se Acupuntura Constitucional dos 5 Elementos. Gente, vou tirar cópia, porque até chegar o livro você fica curiosa. Tem um capítulo, a cura espiritual através da acupuntura. Tem os pontos certos das nossas emoções que espeta lá e vai melhorando. Tem a cura espiritual pela medicina chinesa e pela medicina germânica. Então, você veja, por que a gente não vai atrás de saber essas coisas? Lógico, tem que ir. Então, aqui está assim. Então,
Não vai procurar um médico? Vai procurar, vai fazer isso, fazer aquilo. Tem câncer, quimioterapia, radioterapia, faz não sei o que lá, põe em barro, faz tudo o que você pode. É obrigação nossa lutar pela vida. Obrigação. Não é luxo, não. E por que ele não quer morrer? É obrigação. Faz parte da lei da conservação. Nós temos obrigação de lutar pela nossa saúde. Por quê? Esse corpo guarda um espírito em evolução. Tá bom? Sônia Maria Dalsaço, boa noite, meu amor. Dani Sato, linda, filha da querida, queridíssima Cleide. Maria Verônica, linda, lá do SOS, boa noite. Então, veja bem, por que acontece isso? Porque o homem luta para vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo, um desânimo. É a mesma coisa, gente. Eu vejo que coisa mais linda, as pessoas. Você pega uma faxineira, cada casa tem um jeito, não? De limpar, de as coisas que tem que fazer. Elas se adaptam e fazem com prazer, e fazem com amor. Cansa, mas é o ganha-pão dela. A cozinheira na beira do fogão, lá, pica. Tudo é assim, tudo é desse jeito. Tudo que parece um sacrifício, limpar, cozinhar, lavar roupa, antigamente era na tábua, agora a máquina que lava. Parece que é um sacrifício. Não é. São mecanismos que temos que lutar para vencer as dificuldades, mas precisa o quê? Precisa perseverar na luta, mas precisa ter bastante o quê? Paciência e resignação. Porque se nessa vida você veio para fazer isto, é porque necessidade do seu espírito. É necessidade. Não tem para ninguém. A gente vai casando essa lição com o livro dos Espíritos, não é? Então, veja bem. Então, essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários. Quer dizer, se você tem que passar por isso, o que adianta? Droga de uma vida. Você sabe que muitas vezes, há 50 anos na Vera Industrial, a gente tinha colega que ficava na porta esperando dar o sinal e as crianças tó. Que sofrimento, que loucura. Não via a hora que o sinal dava para ir embora. Quer dizer, não gostava de fazer aquilo. Porque você tem que gostar de lavar, de passar, de cozinhar, de limpar a casa, de lecionar, de trabalhar no comércio. Eu sei. Nós, vamos lá, voltamos com aquilo que nós fomos, tenha um pedaço. Então, tem que fazer isso, não é com tristeza, com desespero, não vejo a hora que passa, estou com o saco cheio dessa. Não pode, tem que ser desse jeito, que Jesus falou, bem-aventurados aflitos, todos. Então, só que tem que ter bem sério, sem paciência, tem que ter paciência, tolerância. Então, aqui está. A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo, olha que lindo, o bem do próximo. Então, você vai limpar uma casa, é faxineira,
Porque a sua patroa, a pessoa não pode, está ocupada. Ela está fazendo um bem. Que energia boa. E a pessoa que também recebe tem que tratá-la muito bem. Colocá-la na mesa para almoçar junto, não é come lá no fundo. Não é igual, igual, igual. Nós não somos melhor que ninguém. Quando há amor, flui. Todo mundo quer trabalhar na sua casa, quer lavar sua roupa, quer limpar seu quintal, flui. Mas se você é chata, ninguém quer. Tá certo? Faz parte da evolução do espírito. Aí vamos lá. É a caridade que se faz, mas é uma caridade pelo sacrifício. E aí a gente vai ver o seguinte. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve gente aqui em Bitinga, até vou citar, o filho do seu Valdemar e da Doris, ele foi para o sul, deixou a firma com o pai e a mãe, foi para o sul cozinhar, fazer, entregar prato de alimento, e vai, e aquela loucura. Olha que coisa mais linda, fazer uma caridade dessa. E um caso, 2 menininhos gêmeos perderam o pai e a mãe, estavam desesperados, com medo que tinha que um vai para o orfanato, vai para outro, até que conciliaram lá, levaram os 2 para o mesmo orfanato. Gente, é coisa que está aí na nossa vista, que aconteceu, não é? Então vamos lá continuar com a fala deste irmão. Há aqui uma grande distinção a fazer para vós. Pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentação e com fé. É tudo o que ele vos pede. Então, está com câncer. Olha, vai fazer químio, vai fazer rádio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ah, está com problema do joelho, faz infiltração, faz não sei o que lá. Então, a lei de conservação é linda. E a lei do progresso é fantástica. Por quê? Porque assim, aparece uma doença horrível, aparece logo remédio para cura. Entende? E aí, o que compete? A nossa busca, a nossa luta em buscar. Só isso. E tem que ser sem, só comigo que acontece isso. Porque Deus. Não, sem lamentação, sem xingação, sem blasfêmia. Não. Seja resignado. Tenha paciência, tudo vai passar. Vamos lá. Aí, esse espírito pede: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivos, porque tendes necessidade de todas vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Então, chegou, tudo bem, vamos tratar, vamos cuidar. O filho, quando você está, vamos cuidar, entende? Aí ele diz assim: torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contra a lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um suicídio. Então, se já está doente e ainda fala, não tem jeito, meu Deus, fica magoado, dá um infarto. Pronto, adiantou a coisa sem precisar. Então, torturar voluntariamente é martirizar o corpo e contra a lei de Deus. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso é um verdadeiro suicídio. Aí, até a forma como eles explicam para nós, a dor
é necessária para nossa evolução também. A dor cura a alma. A dor é uma bênção. Vá aos livros, vá às lives, vai no Evangelho, vá aos livros. Não fica só reclamando. Ai, meu Deus, não. Faça alguma coisa. Ocupe-se. Se não dá para andar, faz crochê, etc. Assim vai. Usai, então, está falando. São, de outro modo, os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício mais abençoado por Deus, porque é fazer ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Gente, é profundo demais. E a gente é um grão de areia para entender essa mensagem. Mas precisamos entendê-la, entende? O pai e a mãe estão ficando velho. Qual é a lógica? Vão partir. Ai, meu Deus. Não, segue tudo normal. Feliz, alegre, contente. Porque é lei. Tem que ser assim. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um local infecto, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira do doente, não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis aí verdadeiro sacrifício. Quando você realiza algo a benefício do próximo. Vai cansar? Vai. E daí, tudo bem. Então, nós, no começo, tá lindo, tá falando, né? Se o cara luta para se salvar da água, se o cara tira um espinho, tá? Isso não é nada perto do que nós temos que fazer pelos outros. Então, veja bem, o verdadeiro sacrifício é esse. Quando nós saímos do nosso conforto, da nossa mesa farta e podemos auxiliar o outro. Sem esquecer das crianças, dos adolescentes, dos drogados, dos idosos, dos acamados. Entende? É muito importante. E aí o Espírito continua. Isto agrada a Deus. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Quer dizer que também não podemos ficar assim. Valdeirês vai ficar hoje meditando 1 hora, o telefone toca, não atende, a porta bate e não atende, porque não, tá aqui. Nossa. E outra, essas colocações, por exemplo, sempre com um critério, a gente fala. Precisamos colocar em prática as energias que nós temos a benefício do próximo. Então, há pessoas que, por exemplo, fica desgostoso com a vida, vai para um convento. Mas se ficar no convento só assim, orando, é uma coisa. Mas se vai para o convento e vai cuidar de criança, de velho, igual a Teresa de Calcutá, igual a irmã Dulce, é outra coisa. Entende? Aqui está falando isso para nós, não? Então, vamos em frente, estamos quase terminando. Então, onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta
e desertais do combate? Se quereis um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a sua carne. Olha só, fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem se lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro sacrifício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão o quê? Vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Lindo, é lindo, gente, é lindo. E quando a gente passa por essas dificuldades de doença ou de humilhações por parte de outras pessoas, levar em conta por quê? Aqueles que querem nos humilhar, pense comigo, estão na infância espiritual. É ignorância pura. É ignorância pura. Por isso, nós, quando no trabalho, faz isso você porque eu não gosto de fazer isso. Sim, senhor, faz. O silêncio é importante. Não ficar batendo boca. Que energia horrorosa quando batem boca, brigam. E no lar também não pode. Vai serenar, vai serenar, vai serenar. E aí, uma hora, a conversa normal. Fica ótimo. Não precisamos disso. E nem no local de trabalho ou no local de encontros, igual o Centro Espírita, igual a Igreja Católica. Ai, você sabe, fulano está andando com ciclano. Para, você não tem nada com isso. As escolhas são de cada um. Cada um está semeando, meu amor. Então, aqui, o verdadeiro sacrifício é para com o próximo e fazer o bem sem olhar a quem, graças a Deus. E para encerrar a nossa noite de hoje, eu peguei uma fala da Joana de Anjos, que eu adoro tanto. A Joana de Anjos é mentora do Divaldo Franco. E tem um livro dela chamado Convite da Vida. E a nossa prece de hoje vai ser isso daí. Então, é o seguinte, vamos mentalizar tudo que nós ouvimos nessa fala aqui. Presta bem atenção. Convite ao amor. Recado de Joana de Ângeles. Um dia a gente fala sobre ela. Ela diz: se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem nas noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância, mesmo que seja a dor. O recado dela hoje foi sobre o amor. Vamos orar? Deus de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, benfeitores espirituais amados, grandes bênçãos para a nossa evolução espiritual são esses ensinamentos profundos, para que possamos refletir seriamente em nossa caminhada.
Então, com muita fé e amor, nós pedimos, Jesus, abençoai a todos que nos ouvem, que todas essas mensagens, aos poucos, penetrem no âmago da alma. E vamos cada vez mais nos melhorando, nos modificando. A essência de tudo é o amor, o perdão. Então, abençoai a todos que estão conosco ou depois vão entrar. Abençoai também todos os nossos familiares, mesmo aqueles que nos magoaram, nos magoam. Não, abençoai, abençoai. Vão progredir, abençoai. Ilumina o lar de todos para que haja a paz, a alegria de estar pleno, vivo, inteligente, entendendo as mensagens. Abençoai. E todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja ele quem for, dessa forma, para agradecer e para pedir, tem um caminho. Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o pão espiritual, essa busca que estamos tendo, Jesus. Não nos deixeis cair nas malhas, nas armadilhas da matéria, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do ódio. Não, não. Livrai-nos de todos esses males, porque o Senhor pode. Que assim seja. Amados, muitas bênçãos, linda noite com Jesus, entende? E vai assimilando. Já estamos na lição 50, 50ª, e é uma bênção. Estamos melhorando, melhorando, melhorando. O meu carinho, o meu beijo, fiquem com Deus, porque eu vos amo. Meu beijo. Boa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.